Certinho. E a próxima pergunta é justamente sobre a questão econômica mesmo. Qual que é o projeto econômico do Partido dos Cristeiros e quais são os desafios nessa área e as soluções propostas? Interessante, né? Que o lugar no país onde mais se preserva a religiosidade católica é justamente o interior. E a maior força econômica hoje no Brasil é a força do interior, a força da agropecuária. Isso é interessante. Sem dúvida. Muito interessante. Bom, o nosso projeto, assim como todo o programa do partido, é fundamentado na doutrina social da Igreja. A gente vai obedecer o disposto principalmente nas encíclicas Rerum Novarum, Quadragésimo Anno e Evangelii Preconis, e outros documentos anteriores ao Concílio Vaticano II. Estamos fazendo também um trabalho de pesquisa e tradução de algumas bulas mais antigas, editadas nos últimos 700 anos, porque nelas a gente consegue encontrar várias orientações sobre problemas que os reis, as antigas repúblicas católicas antigas, eles enfrentaram com a ajuda e a orientação da igreja, como problemas de usura, regulação de contratos, procedência diante de determinada crise econômica, porque as pessoas aprendem na escola, acham que na escola a história é linear, que o que custava, por exemplo, R$ 20 hoje, há 100 anos custava R$ 20 também. Não, gente, não é assim. A história, os livros de história estão cheios de porcaria e não conta de fato como é a história, mas a gente sempre teve esses tipos de problemas e a igreja sempre teve a orientação correta do que fazer nesses problemas. Como diz na encíclica Immortale Dei, através da orientação da igreja foi que surgiram as melhores obras já produzidas na humanidade. Bom, os principais desafios no Brasil, no campo econômico, são bem conhecidos. Temos a crise fiscal, temos o problema industrial, que a nossa indústria está definhando com o passar do tempo, e isso é uma coisa que está impregnada na política econômica, mas ela é, como posso dizer, ela é cutucada de fora. Essa ideia de desindustrializar o Brasil, ela tem um empurrãozinho de fora, porque tem bastante gente lá fora interessada nisso, né? Se o Eduardo quiser até dar um complemento sobre isso, porque como ele trabalha nessa área de Sim. relações exteriores, ele tem bastante informação para passar para a gente sobre como que os países estrangeiros têm um grande interesse em atrasar a nossa industrialização até reverter ela. Sim. Recentemente, há poucos dias, lá na página do partido, nós demonstramos, inclusive indicando as fontes, que já no século XVIII, elementos da maçonaria, né? Tem uns pássaros aqui do lado fazendo barulho. Maritaca. Enfim. Mas, voltando aqui, lá no século XVIII, por exemplo, já havia indivíduos filiados à maçonaria que tentavam convencer o governo português a desistir da industrialização do país. Eu citei como exemplo, lá na página do partido, o caso do senhor Vandelli. O senhor Vandelli, que foi, inclusive, tutor do José Bonifácio na Universidade de Coimbra, o Vandelli escreveu um memorando para a Rainha Maria I, tentando convencê-la de que Portugal deveria desistir das fábricas e se concentrar na agricultura. Enfim, e importar os produtos industriais. Felizmente, essa diretriz não foi seguida, porque Dona Maria I tinha uma orientação bastante voltada para o desenvolvimento. Há, inclusive, um livro muito bom do professor Caetano Beirão,
a respeito do reinado de Dona Maria I, enfim, que foi, além de ser uma rainha muito piedosa, devota da Igreja, era também uma governante preocupada com o desenvolvimento industrial de Portugal. Mas tanto em Portugal como no Brasil, nós tivemos, desde o começo, indivíduos tentando convencer o governo a desistir da industrialização do país, e, curiosamente, eram sempre indivíduos filiados à maçonaria. Coincidência. Como o Vandelli, o Domingos Vandelli, em Portugal, enfim, como o Bento, o Bento da Silva Lisboa, que foi, inclusive, o primeiro a traduzir as obras do Adam Smith aqui no país, no início do século XIX, também filiado à maçonaria. Então, é curioso que esses indivíduos tinham sempre o mesmo perfil. Eram filiados à maçonaria, eram anglófilos, de um modo geral, e eram partidários das teses do Adam Smith, do David Ricardo, igual a turma do Instituto Mises nos dias de hoje, né? Enfim. E, obviamente, no nosso programa econômico, a reconstrução da capacidade industrial do nosso país ocupa um lugar de destaque. Conforme foi dito agora há pouco, nós identificamos a crise fiscal, o definhamento da indústria nacional e a vulnerabilidade externa como os maiores problemas econômicos que o país enfrenta no momento. E, quanto a isso, acho que há consenso. Até quem não faz parte do nosso partido vai concordar com esse diagnóstico. Os 3 maiores problemas enfrentados agora são a crise fiscal, a desindustrialização e a vulnerabilidade externa. Vamos falar um pouco da crise fiscal. Enfim, nós sabemos que ela se agravou bastante nos últimos anos e, quando parecia impossível piorar, veio a pandemia. A pandemia, que aumentou a discrepância existente entre a receita e a despesa, de modo que o orçamento está engessado. É quase nula a margem de manobra do governo para despesas discricionárias, ou seja, para despesas livres. Então, por uma questão de lógica, nós precisaremos ampliar a arrecadação ou reduzir o gasto público. Isso aí é questão de lógica elementar e acredito que nenhum ouvinte vai discordar. Traduzindo, né, numa linguagem do pessoal que fala na empresa, eles falam, é a mesma ideia, só que usam um termo diferente. Talvez o pessoal esteja mais habituado a escutar isso na empresa. Ou a gente aumenta o preço do produto, ou a gente abaixa o custo dele. Exato. Questão matemática. Então, para superar, ou pelo menos mitigar a crise fiscal, nós vamos precisar ou aumentar a receita, ou diminuir a despesa. Ou reduzir o gasto. Pois bem, a meu juízo, é inviável aumentar a carga tributária. Ela já ultrapassou o limite tolerável. A nossa carga tributária é muito alta, Eduardo. É muito alta. O problema não é a arrecadação. O problema é como essa arrecadação é revertida. Exato. Então, a meu ver, é possível e desejável remanejar a carga tributária. Inclusive, nós temos alguns estudos nesse sentido. Eu vou depois falar da questão do ICMS, da isenção que o governo Lula deu para os especuladores estrangeiros e que até agora não foi revogada. O governo atual manteve a isenção fiscal que o governo Lula deu para a especulação estrangeira. Não é nem capital produtivo, é capital especulativo. Bolsa. Que entra aqui sem pagar imposto, enquanto que o investidor brasileiro paga. Eu vou depois paga muito. Nos detalhes. Enfim, a questão do imposto suplementar sobre remessas de lucros, que o Brasil aboliu em 1991,
não cobra mais imposto sobre remessa de lucros. Né? Então, nós temos aí uma distorção. Né? Então, não é segredo para ninguém, né? Pelos dados que eu tenho aqui, a nossa dívida pública saltou de 61% para 73% do PIB, né? No período que vai de 2011 a 2016, né? Correspondente ao governo da dona Wanda. Só para explicar, eu chamo de Wanda porque esse era o codinome que a Dilma usava para se esconder da polícia no tempo que ela explodia bombas por aí, no tempo que ela participava da VPR, enfim, de organizações terroristas por aí. Meus alunos, às vezes, não entendem. O que o professor está falando de Wanda? Aí é a dona Dilma. Enfim, eu uso o apelido que ela mesma, não sou eu que estou inventando, ela que usava esse codinome quando era terrorista da VPR. E Wanda parece bastante com Anta, que é o que ela é, né? Wanda que rima com Anta. Então, no governo da dona Wanda, a dívida pública saltou de 61% para 73% do PIB. E eu tenho boas razões para suspeitar que uma parte desses débitos seja de origem fraudulenta. E, portanto, esses débitos possivelmente são nulos. Vamos raciocinar aqui, pessoal. O PT passou anos fraudando as contas da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, da Previdência, e me parece muito estranho que até agora ninguém tenha buscado apurar se essa quadrilha não fraudou também as contas da dívida pública, em proveito da Banca Internacional. Ainda mais considerando que o Banco Safra era um dos patrocinadores do esquema Petralha. Pessoal, vamos ligar os pontos aqui, pelo amor de Deus. Eduardo. Vamos ligar os pontos. Né? Basta que vocês entrem na internet para constatar que um dos principais patrocinadores do esquema de corrupção Petralha era o Banco Safra. Que o dono é o quê? Não nem dizer qual era a religião do dono desse banco, que morreu agora há pouco, viu? Ele só tinha o narizinho comprido. Procurem saber do papel do Banco Safra no financiamento do esquema Petralha e depois procurem saber qual era a seita a qual pertencia o dono do Banco Safra, que morreu agora há pouco, no ano passado. Então, vamos ligar os pontos. Me parece muito improvável que esse pessoal não tenha fraudado também as contas da dívida pública em proveito desses banqueiros da seita aí que financiava o esquema Petralha. Tem que passar um pente fino. Eu acho engraçado esse pessoal aí que não gosta muito da Petrobras adora compartilhar notícia de corrupção na Petrobras, enfim, nas empresas. Claro que tem que investigar, sim, enfim. Mas preserva as empresas, né? Enfim. E quando você fala em investigar a dívida pública, eles não demonstram o mesmo ânimo. Fica tudo pianinho. Sinal que eles também estão no esquema da sinagoga. Ô, Eduardo, só uma questão interessante que eu gostaria de lembrar para você, de lembrar para todo mundo aqui. Ó, Petrobras, Eletrobras, Correios. Essas são as 3 empresas públicas que o movimento pela privatização, junto com o Banco do Brasil também, me esqueci do Banco do Brasil, é o mais forte. Inclusive, um pessoal que estava defendendo a privatização mentiu um tempo atrás, dizendo que o Correio estava dando prejuízo. Porque eu e o Ítalo puxamos, inclusive a gente compartilhou na nossa fanpage, que os últimos 4 balanços da Petrobras do Correios deram lucro. Deram. E estão nessa choradeira falando que dá prejuízo para privatizar. Então essa gente, além de fraudular o negócio, ainda mente para poder defender a ideologia deles. Descaradamente.
para poder entregar ao patrimônio nacional. É incrível. Porque eles também, assim como o PT, esse pessoal também trabalha para a Banca Internacional. Trabalham para a família Rothschild, enfim, trabalham para essa turma toda aí, para o falecido dono do Banco Safra. Rockefeller. Enfim, exatamente, Rockefeller. Né? Engraçado, a agenda deles coincide inteiramente com a agenda do Council of the Americas, que é a organização dirigida pela família Rockefeller. Eu publiquei, lá na página, eu publiquei documentos produzidos pelo Conselho das Américas, né? E a agenda do Conselho das Américas é a mesma agenda do Instituto Mises, do Instituto Borborema, enfim, a mesma agenda dessa turma aí, do Instituto Rothbard. Então, eu estou vendo muitas coincidências aí. Muito estranho. Quem quiser os documentos, eu passo depois, que aí vocês podem verificar por conta própria. É também importante que o pessoal pegue, verifique, antes de sair falando, a empresa tal deu prejuízo, vai lá no site do governo, que está disponível lá o balanço para ver. Se você tiver dificuldade, se algum dos ouvintes tiver dificuldade para entender o balanço, pega, chama a gente no privado que a gente explica o que é. Agora não fica aí falando, a empresa estatal está quebrada, empresa estatal dá prejuízo, tem que vender. Porque nisso, quem compra uma empresa, supondo, se alguém compra a Eletrobras, uma empresa de fora compra a Eletrobras, um dia, lá na frente, o país entra em guerra contra o país de origem da empresa que privatizou a Eletrobras, só mesmo na cabeça de liberal que o governo lá de fora não vai mandar a empresa cortar a luz aqui, né? Uma das primeiras coisas, uma das primeiras medidas que os liberais adotaram quando conseguiram derrubar Dom Miguel foi fechar, extinguir a Companhia de Vinhos do Douro, uma empresa pública de Portugal, e que fazia algum tempo que o governo britânico exigia que fosse fechada. Isso está na correspondência do cônsul inglês que eu publiquei na página há alguns meses. Enfim, era uma exigência antiga e que foi atendida assim que Dom Miguel foi deposto, em 1834. Enfim, ainda aí na questão da crise fiscal, a gente não descarta, nós não descartamos a possibilidade de cortar gastos supérfluos. Isso aí é até obrigação, viu? Eu estou estudando, no momento, a experiência do doutor Antônio Salazar em Portugal. O doutor Salazar conseguiu tirar as contas de Portugal do vermelho e de uma maneira simplesmente milagrosa. Ele colocou as contas do país em ordem em questão de poucos anos. Só que tem detalhe. Primeira providência que ele tomou, assim que ele tomou posse, ele mandou cortar 25% do próprio salário, para ninguém dizer que ele não estava dando exemplo. Então, ele cortou do próprio salário e, logo em seguida, ele cortou das outras pessoas também, as regalias, de maneira proporcional. Quem ganhava mais teve um corte maior. Quem já ganhava menos, aí sofreu um corte menor. Princípio da proporcionalidade. Então, questão de coerência. Olha, eu tô estudando, ainda não cheguei no final, no exame dos documentos, mas eu estou muito bem impressionado com o trabalho de saneamento financeiro, de saneamento fiscal, que o doutor Salazar fez nas contas públicas de Portugal, assim que ele assumiu o Ministério das Finanças. O país estava arrasado. É bom falar disso porque algumas pessoas ficam desesperançadas, perdem a esperança, acham que o Brasil está não vai ter jeito nunca. Não vai ter jeito, não tem como instaurar Estado católico. Pessoal, Portugal estava numa situação muito pior do que a nossa.
e quando teve o movimento de 26 de maio de 1928, que derrubou a Primeira República. Situação pior do ponto de vista econômico e do ponto de vista cívico e espiritual. Porque a Primeira República Portuguesa foi visceralmente anticlerical. Os padres eram agredidos na rua. A maçonaria tomou conta, que já estava tomando conta desde que Dom Miguel havia sido deposto. Mas a partir de 1910 foi um anticlericalismo descarado mesmo, enfim, né? E leis draconianas contra a igreja, a lei do divórcio que foi aprovada em 1910 e o Salazar revogou em 1940 com a concordata com Roma, enfim, e as contas públicas estouradas, o país pedindo, mendigando dinheiro na banca. O Salazar disse: nós não vamos pedir emprestado, nós não vamos pedir dinheiro emprestado para a banca, porque senão vamos ficar submetidos ao poder estrangeiro. Vamos fazer um arroxo aqui. E o sacrifício vai ser proporcional. Nova é a questão dos impostos. Isso bate com a situação do Brasil. O governo Lula, eu vou dar o número da lei, para que não digam que eu estou inventando. Eu falei longamente disso no trabalho que eu entreguei lá para o Bolsonaro. Que está publicado no site da gente também, pessoal. Isso, exatamente. Quem tiver interesse, curiosidade, vai lá na nossa fanpage, está publicado o trabalho que o professor Eduardo Cruz mandou para o Bolsonaro antes da campanha de 2018, pessoal. Isso. Antes eu da falei campanha. longamente dessa lei e na proposta que eu apresentei ao Bolsonaro em 2017, que eu entreguei na mão dos assessores dele, expliquei direitinho. É a lei 11.312, de 27 de junho de 2006. Então, por meio dessa lei, promulgada pelo governo Lula, e que não foi revogada até hoje, o governo atual, o fundo estrangeiro que vem aqui investir em títulos da dívida pública não paga imposto de renda. Ele leva o ganho dele todinho, livre de imposto, para fora do país. Então, tudo que ele ganha aqui, em título da dívida pública, ele leva embora sem pagar o imposto de renda, que vai de 15% a 25%, se eu não me engano. Agora, se você é brasileiro, se for um fundo brasileiro, aí ele vai pagar o imposto de renda, na mesma aplicação. Aí eu pergunto a vocês, faz sentido continuar cobrando imposto em cima de quem produz e tem família aqui no Brasil, né, e não cobrar o imposto de quem é estrangeiro e vem aqui só para especular? Então tem alguma coisa errada. Enfim, a carga tributária precisa ser remanejada. Nós temos aqui estudos, nós vamos precisar estudar isso com calma, pessoal. A questão do remanejamento vai exigir cálculos. A minha ideia... Pois não, pode falar. Eduardo, eu vou te dar um outro exemplo que é mais pequeno, de cidade. A gente tem uma cidade industrial vizinha que é assim, suponha, qualquer um de nós vai abrir uma lojinha, não tem o que fazer, tem que pagar a taxa de alvará. Aí vem uma empresa grande, a prefeitura dá o terreno e dá isenção de alvará por 15 anos. É mais ou menos isso que o governo faz, só que em escala maior. É mole. Exatamente. Eles são machos com empresa pequena, né? Isso. No pequeno, vamos lá, vamos cobrar. Daí chega... Principalmente estrangeiro, aí eles ficam pianinho. Aí não, fica aqui no meu município, eu te dou o terreno, eu te dou isenção de alvará por 15 anos. Daí depois fala, a prefeitura está sem dinheiro. Por que será, né? Então, nós vamos ter que remanejar. Claro, isso é grosso modo, pessoal. Nós não podemos fazer demagogia aqui. Precisamos botar isso na ponta do lápis,
para fazer projeção de quanto vai perder anulando tal imposto e de quanto vai ser ganho, né, anulando determinadas isenções fiscais que são dadas a grupos estrangeiros. Eu acabei de citar a lei que o Lula assinou em 2006. Mas eu vou citar outra, pessoal. Eu vou citar outra. E teve outra lei, essa foi decretada pelo Fernando Collor em 1991. Essa lei zerou o chamado Imposto Suplementar sobre Remessas de Lucros. Eu comentei lá no grupo, né? Enfim, era um imposto que o Brasil cobrava, uma espécie de um pedágio que o Brasil cobrava sobre os lucros remetidos para o exterior por companhias estrangeiras que aqui têm suas operações. Então, você tinha um imposto proporcional. Se a empresa quisesse repatriar entre 12% e 25%, o imposto era, salvo engano meu, de 20% a 25%. Se a empresa quisesse repatriar entre 25% e 40%, o imposto aumentava um pouco. E se fosse acima disso, o imposto suplementar era 60%. Enfim, então você tinha uma tabela crescente, né, que visava basicamente encorajar o reinvestimento do capital aqui dentro do Brasil. E esse imposto suplementar, que vigorava desde 1964, enfim, foi zerado em 1991. Então, desde 1991, as empresas não pagam nada para mandar seus dinheiros. Então, tem alguma coisa errada. Nós estamos reduzindo, né, a carga tributária incidente sobre pessoas jurídicas que nem têm sua sede no Brasil. Estamos cobrando demais de quem trabalha e produz e tem sua família no Brasil. A gente falou da Polônia. Pessoal, vocês já estudaram a reforma tributária que o governo polonês promulgou em 2015? Eles fizeram exatamente o que eu estou falando. Eu vou dar depois o número da lei e o nome do ministro que promulgou a lei para que vocês possam verificar. O governo polaco aumentou o imposto que cobrava em cima de setores como bancos e redes controladas por grupos estrangeiros e reduziu o que cobrava em cima da indústria e da agricultura local. Então, é algo... Tem sempre aquele pessoal que argumenta: mas as empresas vão embora do Brasil. Ninguém vai embora do Brasil. Vocês já viram uma empresa estrangeira ir embora de um país que tem um mercado de 200 milhões de habitantes, tem recursos naturais de todo tipo? Eles vão embora do Panamá, da Costa Rica, do Zimbábue. As empresas não vão embora de país grande, porque elas ficam em desvantagem frente à concorrência, se a concorrência decide ficar. Aliás, esse é o segredo da China. Obviamente, é um país abominável pelo tipo de regime que tem. Enfim, aqui na página a gente ataca a China o tempo todo e por bons motivos. Agora, eu estou citando o exemplo para demonstrar a vocês quão furado é o argumento de que as corporações estrangeiras vão embora do Brasil se nós restabelecermos certas condições que eram cobradas num passado não tão distante. Então, nós vamos ter que sentar na mesa. Olha, o país está em crise fiscal, né? Então, nós vamos precisar restaurar certas cobranças que nós fazíamos há uns 30 anos atrás, enfim, nem tanto tempo assim, para aliviar a carga incidente sobre as empresas que têm sua sede aqui no país. Eu estou citando, portanto, os exemplos, porque quando a discussão entra nesse terreno mais técnico, é que os liberais começam a argumentar: isso nunca foi testado, não vai dar certo, nunca foi testado com sucesso em lugar nenhum. Eu estou aqui dando fatos e datas
para demonstrar que, sim, isso já foi experimentado no nosso país. Enfim, a própria Polônia, essa reforma tributária que promulgou em 2015, salvo engano meu, eu vou depois fornecer o número da lei, o nome do ministro, enfim, e está aí. Né? A Polônia quebrou? Não. Tem um detalhe mais interessante. A Polônia está num cenário mais hostil que o nosso, porque eles estão dentro da União Europeia. Os caras lá estão com a União Europeia abafando nas costas deles. Você tem a União Europeia ali pegando no pé do país por conta das questões morais. Você tem a Rússia o do tempo lado, todo importunando a Polônia. Isso é histórico, a vida inteira. Com guerra híbrida, com tudo. Então, os polacos estão resistindo como podem. País do tamanho do Brasil. Bem pequeno. O Brasil resolve isso com... é uma questão de ter resolução, senso de propósito, enfim. Então, não vou fazer demagogia. Não vou fazer demagogia. Nós vamos precisar averiguar, botar na ponta do lápis e ver quanto que dá para reduzir de um lado, aumentando do outro. O que eu penso, a meu juízo, assim, que é mais urgente reduzir, não só reduzir, o ideal é eliminar, é o ICMS. O ICMS é responsável por um terço da carga tributária incidente sobre a indústria nacional. Esse dado que eu estou citando foi levantado pela Firjan, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. É um levantamento de 2012 que eu posso fornecer, mas eu duvido muito que de 2012 para cá a proporção tenha se reduzido. Então, um terço da carga tributária que cai em cima da indústria nacional e que, portanto, a deixa menos competitiva frente à estrangeira é decorrência do ICMS. Um troço que não existia no Brasil antes da Constituição de 88. Esse negócio foi criado por uma emenda constitucional de 93, se não me engano, e os governadores se acomodaram nisso daí. Eu tenho um estudo que mostra... Não, pode falar. Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal, que eles vão entender por que a gente está falando que a concorrência na questão do ICMS é desleal entre o produto estrangeiro e o produto nacional. O produto nacional, quando ele vai fazer uma venda interestadual, ele paga 12% de ICMS. Sabe quanto que o produto estrangeiro paga? 4%. Exatamente. É um imposto antinacional, né? E é um imposto anti-integrativo. Ou seja, é um imposto que dificulta a integração nacional, a circulação de riqueza dentro do país. Não faz sentido um país desse tamanho, isso é um princípio básico. Vou citar novamente um exemplo histórico. Vocês sabem qual foi uma das primeiras providências que a rainha Isabel, a católica, na Espanha, adotou, uma vez que a Reconquista foi consolidada ali na Península Ibérica? Ela removeu as taxas interprovinciais, né, os impostos que se cobravam para uma mercadoria sair de um fuero para o outro, né, que eles chamam de fueros, né, enfim. Se passasse de Castela para Aragão, tinha imposto. Isso. Daí ela aboliu esse imposto. Isso, ela aboliu as taxas. Por quê? Para facilitar a circulação de riqueza e, aos poucos, unificando o país, que era muito heterogêneo, muito desarticulado e tal. Ela fez isso no século, enfim, 15. E nós estamos aqui morgando nesse negócio de ICMS. Essa informação que eu estou dando está num livro maravilhoso do Oriols, se chama La Política Econômica de los Reyes Católicos, a política econômica dos reis católicos. Então, tudo que a gente põe no papel, pessoal, a gente tira ou do magistério da igreja, ou a gente tira desses governantes que a igreja aprovou e avaliou positivamente. Fernando e Isabel, na Espanha, enfim, e o Dom Miguel, Felipe II,
Gabriel Garcia Moreno, Salazar, que eu citei agora há pouco, Francisco Franco, enfim, muito injustiçado pela história. Nós não vamos sair disso daí. Pois não? Eduardo, você falou sobre o Salazar. Só que uma situação parecida, até pior que a do Salazar, foi a do Franco na Espanha depois da guerra. Muito pior. Muito pior. Eu estou com um livro aqui que chegou pelo correio. Ó. La política de aislamiento de Espanha, seguida por las naciones aliadas durante o quinquênio 1945-1950. Ou seja, a política de isolamento da Espanha, seguida pelas nações aliadas, né, durante o quinquênio de 1945-1950. Esse livro aqui, escrito pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, o Artajo, esse cara aqui pegou um osso duro de roer, porque ele enfrentou a pressão internacional da União Soviética, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, que aplicaram as sanções duríssimas em cima da Espanha nesse período aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Você lê isso aqui, você vê o tamanho da covardia que fizeram com a Espanha, do Franco, nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Muito importante esse livro aqui. Esse livro aqui é bom, eu considero esse depoimento de especial importância, porque é bom aprender com a experiência dos outros, porque vocês podem ter certeza que aqui o nosso país vai sofrer uma pressão brava aí do exterior se resolver caminhar nessa direção. Tão grande quanto, se não até maior. Ou até maior, porque a mamata é maior. Vai cortar. Né? Enfim, então nós vamos cortar a mamata deles e a pressão externa vai vir com força. Enfim, com esse tipo de medida que está aqui no livro do chanceler Artajo. Muito bom esse livro. Chegou agora pelo correio. Enfim, por acaso estava aqui do meu lado. Enfim. E a Espanha, ela resistiu, ela conseguiu resistir ao boicote internacional por 3 motivos. Em primeiro lugar, o povo tinha fé. O povo espanhol tinha muita fé, muito católico, era um povo que sabia o significado da abnegação. Aí você vê o valor que a penitência tem, né, no sentido de preparar a população para enfrentar as privações impostas por um boicote internacional. A população se manteve firme ali em torno da figura do Franco, o povo ficou unido. Em segundo lugar, a Espanha tinha ali a política da autarquia. Então, você tinha uma equipe de engenheiros e economistas que davam muito valor à independência, né, à construção dos meios de independência econômica e tecnológica do país. Ou seja, ao contrário do que acontece aqui, onde se aposta na dependência externa. Né? Em terceiro lugar, a Espanha tinha o apoio da Santa Sé, né, enfim, e dos países ibéricos aqui da América, enfim, que ficaram ao lado dela, inclusive Brasil. Brasil, Argentina, Bolívia, enfim, a maioria, né? Um ou outro que, enfim, não ficou em cima do muro, né? Mas a maioria dos países ibéricos ficaram ao lado da Espanha. A exportação de alimentos do Brasil para a Espanha durante esse período bateu recorde. Sim. Porque só para ter ideia de como a gente hoje, inserido nessa narrativa neocon, a gente não faz ideia de como que uma aliança hispânica poderia fazer OTAN, União Europeia, ficar de cabelo em pé. Sim. Então, a situação seria difícil, mas também não seria insuperável. O mundo tem 200 países aí. Tem 200 países, né, enfim, que podem fazer negócio com o Brasil, no caso do país sofrer esse tipo de pressão. Ou seja, o ideal é investir na diversificação das parcerias, dos mercados, porque aí se você perde um mercado aqui, você tem outros mercados a colar comprando o teu produto. Quem batia muito nessa tecla era um diplomata, que inclusive era católico, né? Católico conciliar, vamos falar assim, mas ele era um quadro capaz, enfim, competente, muito patriota, que morreu agora há pouco. Eu até publiquei um texto na minha página
o Flecha Lima. O Flecha Lima, o embaixador Flecha Lima, que foi o diretor do Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty. Ele era o responsável por essa parte aí de buscar mercado para o Brasil lá fora. E ele batia nessa tecla. Ele dizia, o ideal é diversificar ao máximo as parcerias, os mercados, né, as fontes de abastecimento, porque se aí algum país quer fechar a cara com você ou te boicotar, você não vai sentir tanto o abalo. E ele foi muito bem sucedido na tarefa de diversificar as parcerias do Brasil. Enfim, ele pertencia àquela geração de diplomatas e da escola mais tradicional, que agora está em extinção, né? Enfim, uma grande perda, né, que a gente teve nesse ano que terminou agora. Bom, acho que diante das exposições podemos prosseguir para a próxima pergunta. Por favor, Elaine. Certinho. Muito bem